Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas fontes que falam sobre o antigo tabernáculo. E olha, não vamos tratar ele só como uma construção histórica, não. A ideia é entender ele como um sistema de pensamento, sabe? Com um significado que vai muito além das aparências. Basicamente, estamos falando de um projeto para a própria santidade. E tudo começa com essa pergunta, que é um verdadeiro paradoxo, né? Como é que se constrói uma casa para um Deus que é infinito? Como conter aquilo que, por definição, não pode ser contido? A ideia de dar um endereço físico para o Criador do universo parece, de cara, uma missão impossível. E olha, essa não é uma questão de agora não. Milhares de anos atrás, o próprio rei Salomão expressou exatamente esse sentimento quando dedicou o templo em Jerusalém. Se nem o cosmos inteiro é capaz de conter o divino, como é que uma estrutura feita por mãos humanas poderia fazer isso? É aqui que a gente chega no ponto central dessa análise. A resposta parece estar numa conexão bem surpreendente. As fontes sugerem que a precisão do tabernáculo, na verdade, espelha a ordem do universo. Pensa bem, os dois são sistemas supercomplexos, baseados numa exatidão impressionante. A grande sacada aqui é que o tabernáculo não era só um lugar de culto. Ele foi projetado para ser um microcosmo. Isso mesmo, um modelo simbólico de todo o universo, feito para nos ensinar algo muito fundamental sobre a própria criação. E é incrível, né? Porque a ciência moderna, como explica o astrônomo real Martin Rees, nos diz que o nosso universo é governado por apenas 6 constantes matemáticas. Se qualquer uma delas fosse um pouquinho diferente, a vida como a gente conhece simplesmente não existiria. A precisão, no fim das contas, é a chave da existência. Então, o ponto principal é esse. Aquelas medidas exatas, cada detalhe do tabernáculo, não eram à toa. Eram uma lição. Se Deus cria ordem no universo físico com tanta precisão, a nossa tarefa é criar ordem no universo humano, nas nossas vidas, nas nossas comunidades, com o mesmo tipo de cuidado e atenção. Então, vamos ver como é que esse princípio funciona na prática. Vamos olhar bem de perto para o coração do tabernáculo, a Arca da Aliança. Ela não era só um objeto, mas o centro simbólico de todo esse universo em miniatura. A construção dela era bem específica. As fontes descrevem 3 caixas, uma dentro da outra. Uma caixa de madeira de acácia, que era totalmente revestida, por dentro e por fora com ouro puro. Uma estrutura que parece simples, mas que tem um simbolismo enorme. Mas por que essa construção? Bem, a arca guardava as tábuas da lei, então ela representava a própria Torá. E a estrutura física dela era um modelo para a pessoa que se dedica a estudá-la. Era uma lição de ética embutida na arquitetura. E essa citação resume a mensagem de um jeito brilhante. O ouro por fora representa a conduta externa, aquilo que todo mundo vê. E o ouro por dentro representa o que a pessoa é por dentro, seus pensamentos e sentimentos. Os dois precisam ser de ouro, perfeitamente alinhados. É um símbolo de integridade total. Mas não era só a arca, claro. O tabernáculo tinha outros objetos super importantes. Vamos dar uma olhada nos 3 pilares que sustentavam esse mundo simbólico. Cada um deles representava um aspecto essencial da vida. Primeiro, a mesa, ou shulchan. Em cima dela tinha sempre 12 pães frescos. Ela simbolizava a providência, a ideia de que a bênção divina precisa de um lugar físico para pousar, para se manifestar no nosso mundo. Depois, a menorá. E o ponto aqui não era iluminar para Deus, né? Ele não precisa de luz. A menorá simbolizava a luz espiritual que vem da sabedoria e dos mandamentos, uma luz que ilumina o nosso mundo. E por fim, o altar, o misbit. Esse era o ponto de conexão, o lugar do sacrifício que representava a nossa capacidade de se conectar com o divino, de se elevar acima do que é puramente material. E o mais legal é que o próprio nome em hebraico já entrega o propósito dele. Misbit funciona como um acrônimo para 3 presentes essenciais: Meshila, que é perdão, Berasha, que é bênção, e Shaim, que é vida. Era o centro dinâmico de tudo que acontecia no santuário. Mas olha só, esse projeto divino todo não foi algo que simplesmente caiu do céu pronto. Precisava de um ingrediente fundamental: a participação das pessoas. Agora, a gente vai ver como a comunidade inteira se tornou parceira nessa construção. As doações foram pedidas em 3 metais, e cada um deles, segundo os textos, simbolizavam um tipo de pessoa dentro da comunidade. A prata, por exemplo, representava os justos, o cobre, o pecador, e o ouro, o metal mais valioso, esse representava quem errou, se arrependeu e voltou.
alguém que era visto como ainda mais elevado. E aqui vem a parte mais forte dessa história. Não era um clube exclusivo para os perfeitos. O santuário foi, de propósito, construído com as doações de todo mundo. A santidade, então, não é algo individual, mas um esforço comunitário, que precisa da participação de cada um, não importa o ponto da jornada em que a pessoa esteja. Esse ato de contribuir, a chamada terumá, era essencial. Ao doar, as pessoas não estavam só financiando uma construção. Era um jeito de cada um se investir naquilo, de se tornarem parceiros ativos com o divino, na tarefa de criar um espaço de santidade no mundo. E tudo isso leva a gente para o propósito final, para o grande objetivo por trás desse projeto gigantesco. E, como vamos ver, no fim das contas, não se tratava de uma estrutura física. A chave de tudo está nesse versículo. E a sacada está nas palavras exatas. O texto não diz "e habitarei nele", no santuário. Ele diz "e habitarei neles", ou seja, nas pessoas. É uma mudança sutil, mas que muda todo o sentido da coisa. Ou seja, o tabernáculo físico, de madeira e ouro, era um modelo, uma planta baixa para algo muito mais íntimo e duradouro, um espaço para o divino dentro de cada ser humano. Hoje, o tabernáculo do deserto não existe mais. Mas o projeto dele, as suas lições sobre ordem, sobre integridade, sobre contribuição e conexão, tudo isso continua sendo um guia. Um manual para construir um santuário não de madeira e ouro, mas um feito de ações, de pensamentos e de caráter. E assim, a pergunta final que essas fontes nos deixam não é sobre história, mas sobre a vida, aqui e agora. Se todo esse projeto é um guia para construir a santidade por dentro, como é que a gente usa essas ferramentas, a precisão do universo, a integridade da arca, a contribuição de toda a comunidade para construir esse espaço dentro de nós? Fica aí a reflexão.